dia, paz do Senhor. Vamos começar desse jeito porque hoje a gente tem muito para conhecer da vida do pastor Medeiros, tá? Nós estamos aqui a partir de agora com testemunho na vida deste pastor. Temos muita coisa para perguntar, muita coisa para conversar e vamos começar por aqui, meu pastor. Gente, o pastor Medeiros vai falar um pouquinho sobre ele para que você venha conhecê-lo, saber de onde veio, para onde vai, como está sendo o momento. Então, partindo daqui, me diz, meu querido, tu vem de onde? Nasceu aonde? Como é que foi a tua história? Me conta um pouco. Olá, bom dia, queridos. Olha, gente, para quem não me conhece, pastor Medeiros, eu sou da cidade de Maracanaú, né, no Ceará. É uma das cidades coligada à capital. De Maracanaú para a capital é em torno de 5 quilômetros. Então é bem visível. A cidade de Maracanaú é um polo industrial que também abastece a capital de Fortaleza. E eu nasci numa época muito escassa. Meu pai era um homem trabalhador, mas a profissão dele na época, aqui não tem, porque aqui não tem muito rio, mas lá tinha muito rio. Eles tiravam areia do rio para vender para os depósitos. Então eles trabalhavam ali no rio, então nós tínhamos uma vida muito escassa, né? Mamãe teve 8 filhos, homem, né? E aí eu sou a descendência encostada dos mais novos, né? Os mais novos são Eduardo, né? O evangelista Eduardo, um grande pregador, e também o Marcelo, né? Que eu espero que Deus venha resgatá-lo de volta. Ele está dando uma volta lá no Egito, como filho pródigo. Mas a minha vida foi essa. Nasci em casa, não tive tempo de chegar na maternidade escola, que é lá, esse nome do hospital lá. E nasci em casa, meu pai somente foi, chamou as parteiras e lá foi feito o trabalho, né, do meu nascimento, né? Então, para quem me conhece um pouco, eu sou acelerado. Até para nascer fui rápido. Então, olha só. Essa é a questão. É por isso que eu sou assim um pouco acelerado no que eu quero, no que eu... Então, até eu tenho até uma experiência de vida minha mesmo, porque uma vez eu acelerei tanto que acabei, então, ficando sem pista, né? É igual a Ayrton Senna, ele correu demais ao ponto de não ter nem freio. Pegar o loop não teve freio, o carro não conseguiu frear, que acabou, então, finalizando a carreira dele. Então, quase eu cheguei a esse nível e agora eu estou correndo menos um pouco, né? Estou reduzindo a velocidade. Mas a gente cearense, né? Não precisa nem falar, né? Pela cabeça já diz tudo, né? O formato do cearense é indispensável. Então, eu comecei a gostar do mundo do rádio quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fui para uma rádio... Desculpa, mas já era evangélico, já era cristão? Como é que Sim, foi? aí, inclusive, eu até saltei. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. 12 né? anos. Fui batizado, minha mãe ia para o circo de oração, tinha muita gente na época. O circo de oração era composto por mais de 40, 50 mulheres, né? Então, todas de coque na cabeça, né? Aquela coisa, um lenço na mão, era um negócio muito... E eu com a minha mãe, eu era novinho, mais ou menos o tamanho dessa criança que está aqui. E aí, lá eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Uma senhora, por nome Maília, ela pôs a mão sobre a minha cabeça e eu saí fora de si, acabei me tremendo todo e nessa hora eu fui batizado e passei 3 dias falando de estranho. Né? Eu passei 3 dias, saí da igreja falando de mistério, cheguei em casa falando de mistério, só parei de falar de mistério quando foi para comer a refeição, mas até para deitado eu estava em mistério, então foi 3 dias sendo lapidado por Deus, foi uma chamada muito forte. É por isso que até hoje estou aqui, graças a Deus, nessa caminhada, né? Então, com 12 anos, eu fui convidado para a rádio, como eu falei anteriormente, e a rádio era no disco juvenil. Alcançou o juvenil? Eles não, né? Só nós, né? Não. Eles... Na verdade, eu tive conhecimento, mas eu já não tinha mais em casa. Onde a gente morava não tinha. Então, o disco juvenil, então eu comecei a ir, via lá, né? De repente, estava fazendo o programa, o disco era arranhado, a agulha, eu tinha que voltar, a agulha só passava se tivesse... Mas acompanhei muito pela internet. Inclusive, eu vi uma pregação do pastor Jean Porto, conhece? Me falaram, pastor Jean? Não. Jean Porto, você precisa ver essa pregação dele. Ele pregou sobre o disco arranhado. O crente não vai para frente. Uhum. Aí, eu gostei muito dessa pregação. Então, aí ele disse, menino, você quer me ajudar aqui tirar aquela agulha e colocar? Eu digo, sim. Aí eu comecei a ajudar na rádio, né? E eu comecei a gostar daquele negócio de rádio e tudo, era tudo diferente. E nasceu dentro de mim o desejo pela rádio, né? E quando foi, na época de 2004, surgiu a primeira rádio para eu me tornar um dos diretores,
2004. Já era rádio comunitária, né? Que surgiu as outorgas comunitárias, e a rádio comunitária surgiu, e eu, evangélico, tudo, jovem, solteiro, fui assumir essa rádio, né? Como diretor, né? E por nome Maranata, muito bonito, no Maranata FM. E eu fui trabalhar nessa rádio e ficamos trabalhando lá por um tempo. E dessa rádio fomos para outra rádio por nome Maranguape FM, que é onde mora minha mãe hoje, atualmente, na cidade de Maranguape, que também é no Ceará. E dessas rádios eu fui indo, fluindo. E Deus me deu a primeira rádio, né, minha mesmo, em 2017. Em 2017 eu consegui montar a Rádio Serrana, porque onde mora minha mãe, se você ver no mapa, ela é rodeada de montanhas, que lá nós chamamos de serra, né? E são montanhas muito altas. Inclusive, se estivesse aqui em Brasília, ninguém conseguia ver uma cidade para outra, não. Né? Lá para ver uma cidade para outra, tem que atravessar a serra por cima para ver a outra cidade. Então é muito alto. E aí eu coloquei em homenagem à cidade, Rádio Serrana FM. E pegou, né? Pegou, foi aquela coisa bacana, porque todo mundo ouvia, não era um nome gospel, mas era um nome, né, popular, Serrana. E aí Deus abençoou. E dessa Rádio Serrana, no monte orando, né, já há 6 anos com a rádio no ar, nossa mesmo, Deus disse, troca o nome porque agora eu quero algo voltado para mim. E eu digo, mas que nome? E aí ele disse, abre a minha palavra. Tem pastor que não crê muito nisso em abrir versículo, mas eu creio, porque a Bíblia diz que ela aberta é a boca de Deus, não importa o que você, mas abriu lá, Deus está falando com você alguma coisa. Eu abri 3 vezes e pareceu assim, Israel, meu povo da promessa. Então eu coloquei a Rádio Israel FM, né? Botei a Rádio Israel FM e o pessoal, rapaz, que nome impactante e tal, aquela coisa toda. E aí foi mais 6 anos de rádio, totalizando 12 anos de rádio própria ali, né? E aconteceu as percas, porque na vida da gente acontece percas, né? Aconteceu que durante esse período dos 6 anos da rádio Serrana eu casei, e durante os 6 anos da rádio Israel, né, eu montei um ministério próprio também, dirigi outras igrejas, e aí houve alguns delitos no casamento, né? Não adianta entrar em detalhes, quem é bom, uma palavra só para o entendedor sabe o que eu estou falando. E quando uma aliança é rompida, há percas, então houve percas, né? E eu pensei de não mais lidar com isso. Eu digo, vou parar com esse negócio de rádio, acho que eu vou investir no supermercado, eu vou abrir uma coisa maior que dê lucro mais rápido. Então, eu pensei em fazer algo mais rápido e visível, né? Mas aí Deus me incomodou, eu fui no monte aqui. Eu acho que o monte aqui é o Monte do Cia, que chama, Monte do Cia. E lá teve um profeta, eu estava lá debaixo daquela pequena tenda que tem, né? E aí um profeta disse, olha, o Senhor fala contigo, tu não veio para cá em vão. Eu te trouxe para Brasília para continuar o projeto que o diabo parou na tua vida, estagnou. E é o que ele sempre faz, né, pastor? Todas as vezes que Deus tem um projeto na vida do ser humano, ele vai colocar as garras dele para atrapalhar. Verdade. E aí eu peguei aquela palavra e digo, se foi Deus, me confirma alguma coisa. Eu fui noutra reunião lá no Gama, uma igreja lá de uma pastora, e Deus falou a mesma coisa através dela, e foi confirmando, né? Não só 3 vezes, mas várias vezes. E eu tomei essa iniciativa e digo, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim, você que sabe. Você sabe o que tem que fazer, que você é inexperiente. Eu digo, pô, eu vou. E aí eu entrei em contato com a Rádio Paz FM de Goiânia, né? E aí eles já me conheciam, eu trabalhei um tempo em Goiânia também. E aí eles, vamos fazer uma parceria, vamos. Aí fizemos uma parceria de trazer, né, uma filial, né, da Paz para cá. E aí deu certo, Deus abençoou. No início não foi fácil, porque eu tive que desfazer de algumas coisas que eu tinha para poder eu montar esse estúdio numa rapidez, porque tinha um prazo. E a gente conseguiu, e estamos lá, e chegamos até aqui. E aí temos o carinho, né, de termos hoje, na 87,9, para boa parte do DF, Distrito Federal, a Rádio Paz FM. Graças a Deus, a Rádio Paz FM, que tem sido uma bênção em vários lares, está sendo ainda. E nessa proporção de Paz FM, de tudo aqui em Brasília, Deus me deu uma nova esposa, né? Uma Sim. nova aliança foi... Jordânia, né? Foi surgida uma nova aliança. E aí Deus, ele não dá nada por na metade, né, pastora? Tudo ele faz por completo. Então ele disse, não, se você precisa, de repente, voltar ao início, né? Porque assim, Deus, como eu vi uma pregação ontem de um jovem, eu esqueci o nome dele agora, mas muito conhecido textural, estava pregando ontem, né?
no culto Incendeia Jovens, e ele falou: Deus não te dá nada velho e nem limpa nada velho, ele faz novo. Então, ele fez novo na minha vida. Então, se tudo é novo, ele deveria também constituir para mim uma família nova. Então, Deus me deu uma família nova e eu estou começando aqui em Brasília, né, onde muitos lá no meu estado, claro, no Ceará, vê Brasília como um excelente estádio, né? Porque quem está no Piauí, quem está na Bahia, quem está no Maranhão, quem está no Ceará, quem está em Teresina, vê Brasília como um foco do mundo. Então, sim, Deus me traz para Brasília, o foco do mundo, para me exaltar e me dar vitória, né? E através da rádio surgiu agora a questão dessa coisa maravilhosa que eu estou amando muito, e vamos para frente, que é o podcast Voz. Certo. E vamos lá. Falando já de podcast, então, esse podcast dado por Deus, o nome já é diferenciado também. Voz. E que bom. Como é que estamos, pastor, em questão de vagas? Como é que estamos, já fugindo até um pouquinho do seu testemunho, não deixando de ser seu testemunho também. Sim. Como é que estamos em questão de oportunidade para outras pessoas estarem participando? Me fala um pouquinho dessa oportunidade, dessas vagas, desses espaços, horários, essa grade para, inclusive, estar complementando esse projeto que é o podcast. O podcast Voz, ele surgiu para, de fato, dar oportunidade algumas pessoas que querem expressar, né, de repente a sua alegria, o seu testemunho, expressar aqui o seu negócio da sua empresa, tipo advogados que querem conversar com os clientes sobre direitos, né? Nós temos aqui um espaço para vocês também, né? Questão também dos queridos deputados, senadores, né? Como aqui não tem prefeito nem vereador, então tem governador e tem os distritais, é isso? Isso. São deputados distritais, administradores, que é aquele que administra a cidade em si, né, que são chamados de área administrativa. Aí tem os administradores dessas áreas administrativas, aí temos deputados distritais, que vai subir numa certa sequência. Depois deputados federais, aí vem os senadores, né, vai subindo e chega na presidência. Mas enfim, nesse momento, deputados distritais. Então, a vaga também está aberta para esses tais que queiram fazer um podcast, queiram elaborar um assunto para jogar nas redes sociais dos mesmos, para divulgar os assuntos. Às vezes, eles não têm tempo, né, de ter um local adequado para fazer uma tal live de urgência, para comunicar às pessoas nas redes sociais. Então, o Estúdio Podcast veio para isso, para abranjar a sua necessidade no período profissional. Então, os preços são promocionais. A gente não vai falar preço porque o telefone é que vai dizer para você. No 619-9855-1113. Falar com Medeiros. Lá nós iremos passar um preço bem bacana, promocional, abaixo de custo de todos os estúdios que existem em Brasília. Lhe garanto isso. Vai dar certo. E é engraçado também sobre essa oportunidade, essa janela, essa porta escancarada. Por quê? Porque tem tantas igrejas que têm acesso a muitas pessoas. E alguns pastores, eu também não vou nem falar contra eles, de não aceitarem que a política entra dentro da igreja. Apesar de que eu particularmente acho que igreja e política anda lado a lado. Sim, sempre foi. Andando com veracidade. A gente fala de Davi, Davi era rei, política. A gente fala de Daniel, Daniel governador, política. E tantos outros, José e tantos outros. E aí aqui é uma porta, né? Uma porta aberta. Você que quer participar, a gente não perca tempo não. Bora, vamos que esse negócio vai dar certo. E essa é a porta que vai alcançar aonde você não consegue colocar seus pés. Vamos lá? Vamos lá, meu pastor? Todas as vezes que eu entro em contato com pessoas e falando do nosso próprio testemunho, e aqui eu volto para o seu testemunho pessoal. Você falou do seu casamento, você falou da superação, que particularmente é o que eu amo, é falar de superação. Colérica, gente, colérica que sou, falando de superação, de crescimento, essa parte da psicologia que tem que ser abordada no meio de pessoas. Sim. Então a gente tem que ver que, eu olhando para ti, você falando aí, eu acho que você deve ter por aí também, né? Olha, vê o obstáculo e diz, não vou parar, eu vou ultrapassar. E isso fez chegar até aqui. Sim. Então vamos lá. Todas as vezes, pastor, que quando a gente para e alcança pessoas, e alcançando por esta janela, também me leva a entender que você agora, você que é o meu participante, você que nos assiste,
também responsável de levar essa informação a demais pessoas. E a gente conta contigo nisso, viu? Podcast Voz, pronto para te atender, pronto para te receber, contar um pouquinho da tua história, e nos decorrer dos dias a gente vai aprofundando, pegando essa intimidade, esse relacionamento que de fato não é só um envolvimento, né? Um relacionamento, e a gente vai te conhecendo, participando, trazendo para você a ferramenta dentro do seu nicho. Então vamos trabalhar com a gente. Pastor Medeiros aqui contando, falando de superação, eu fico feliz. Feliz por você, feliz pela Jordânia, viu? Que Deus abençoe. Falar de superação é algo muito difícil, né? Porque vejamos bem que superar não é fácil. Quando você inicia uma construção de uma casa, de um edifício, para você derrubá-lo e fazer de novo, até o próprio pedreiro, o mestre de obra, aquele cara que, engenheiro, ele vai ter uma dificuldade para criar, porque é uma coisa que já foi criada. E de repente você tem que demolir e refazer. Agora eu lembrei do que Jesus falou para o discípulo, né? Que ele destruiria o templo e reformaria ele, né? Em 3 dias. Então, acredito que esses 3 dias na minha vida se cumpriu. Dessa nova construção de vida, dessa oportunidade. E através disso, inclusive, é bem provável, né? Nós sabemos que o meu nome já está espalhado na Estrutural. E alguns falam de bem, outros falam de mal, porque vem a inveja. A inveja, ela é companheira nossa. Todo mundo te inveja naquele salão. Todo mundo me inveja nessa rádio. Então, se a inveja não existisse, não existia alguém que era contra o projeto. Então, se os irmãos de José não tivessem inveja dele, não teria ajudado ele a chegar no topo do governo. Então, vamos lá. Deixa o invejoso aparecer, deixa quem quiser apoiar aparecer. Os que apoiam, beleza. Os que invejam também, beleza. Beleza também. Não atrapalha a gente. Se apoia, beleza. Se inveja, beleza também. Não tem problema. O importante é que Deus está no negócio. Eu conheço na palavra, meu pastor, um texto em que o próprio Jesus cura um rapaz e ele diz, vai, entrega o que Moisés ordenou e não conte a ninguém, né? Entrega ao sacerdote e não conte a ninguém. Logo em seguida você vê que a própria palavra já testifica de o quanto aquele rapaz levou o testemunho do que ele tinha vivido da cura. Então, eu acredito muito que quem te inveja, quem fala de ti, eles são apenas canais para te propagar. Isso. Ele vai levar divulgando. A notícia. É como diz uma canção do cantor Marcos Antônio, conhece? Sim, Marcos Antônio, que ele é de Recife. Eu tive o prazer de fazer 2 shows deles lá, em Fortaleza, e transmitir na rádio na época. Ele canta uma canção que fala assim, ó, não tô nem aí, fale bem ou mal, mas fale mais de mim. Aí, desse jeito, pois é. E aí, queridos, então nós estamos aqui mais uma vez falando disso, falando de podcast, falando de rádio, falando de testemunho pessoal, falando de quanto Deus é capaz de nos fazer caminhar em caminhos que a gente nunca andou antes. Olhando por esse ponto, meu pastor, quais são os teus objetivos para agora? Rádio, agora, nesse momento, falando de rádio. Me dá aí um feedback daquilo que tu já tem feito e aí me coloca aquilo que você tem de projeto. Pastora Lídia, o mundo rádio ele é muito forte. O rádio tem 100 anos, né? Sim. O rádio tem 100 anos. A TV só tem 80. Muito tempo. Então o rádio chegou há muito tempo no Brasil. Acho que na década de 74, se não me foge a memória, o rádio chegou, né? Se não foge a memória, não sei se através do Santos Dumont, o mesmo que fez o avião, parece que ele também lançou o rádio na época, né? Prefiro ficar só ouvindo. Se eu não estou lembrado, ele lançou o rádio na época também, muito bom. Só que o rádio de britrola, aquelas britrolas zona antiga, aquela coisa, isso. E acabou não dando certo, isso aqui pegaram a ideia dele e evoluíram a ideia dele e o rádio surgiu. Então o rádio é a comunicação. O motorista de aplicativo, de ônibus, ele não vai ter tempo de estar no celular, ele vai ter tempo de ouvir. Porque ele tem que ter atenção. Então, ele vai estar no rádio, né? Então, a pessoa que está no seu escritório, de repente, não vai ter tempo de estar nas redes sociais, mas vai ter tempo de ouvir ali no seu computador, através do acesso da rádio Paz FM, do nosso site, portalradios.com, a rádio baixinha vai estar acompanhando. Então, vice-versa, né? A Lídia, no salão
de beleza, vai estar lá acompanhando, vai estar fazendo o cabelo lá, mesmo com o barulho da chapinha alta lá, mas, como é que chama? Secador, né? Secador. Mas vai estar lá ouvindo, então isso é importante. Então o rádio, ele é presente ainda na vida do povo. Desculpa te interromper de novo, mas tem até um testemunho, meu pastor, de uma vez eu cheguei no meu trabalho, né, e eu executando ali meu serviço, e eu estava com o coração muito aflito, e eu falei, Senhor, hoje eu não abro a minha boca, hoje eu não falo muita coisa, e hoje eu vou ficar calada, eu vou me dar esse prazer, esse privilégio de ficar calada, coisa muito rara. Tô rouca por isso. E aí eu lembro que um pastor entrou. Entrou e ele falou, parou, olhou, e ele me viu bastante calada naquele dia. E ele olhou e ele falou assim, por que você não coloca umas caixinhas de som? Né? Já fica a dica aí. Olha aí. Por que você não coloca umas caixinhas de som? Deixa ligado um louvor, enquanto a irmã está com a boca fechada, o próprio louvor, as próprias palavras que virem, vai trabalhar no coração das suas clientes. E, queridos, foi um direcionar aí dentro agora do que o senhor está falando da rádio, né? Tantas pessoas não sabem como fazer a obra, não sabem como pregar o evangelho e precisa de um diretriz, um caminho para isso. Sim. A rádio, gente, é aqui, ó. Inacreditável, porque Quanto você falando sobre essa questão, várias pessoas na época no Ceará, quando eu estava com a rádio lá, várias pessoas contavam testemunho ao vivo quando ligava, pastor, eu estava aqui, eu vi na rádio, no carro, e de repente eu precisava de uma resposta, e aquele louvor que você soltou lá, nossa, Deus falou comigo, sabe, foi muito forte, e eu estou aliviado. Então, gente, o rádio é uma comunicação muito forte ainda hoje. Então, ouça a nossa rádio. Para quem está assistindo agora e vai assistir várias vezes esse podcast, preste atenção. A frequência do rádio aqui em Brasília é 87,9. As redes sociais é composta pelo o site www.radiopaisfm.noar.net.br e também temos o portal Radiosnet. É onde as rádios oficiais estão. E a nossa está lá. Você pesquisa Paz FM DF. Vai estar lá, você vai abrir no seu computador rapidinho a rádio. E o aplicativo lá na Play Store, onde muitos fazem download, é Paz FM DF também, tá bom? Então o Instagram também, né? Tem a Paz FM Show e também temos a nossa página aqui. As nossas lives são todos os dias nos programas, que é Paz FM DF. Já temos mais de 16 mil pessoas que assistiram só na página da rádio. Muito bom. E o nosso projeto é alcançar muito mais que isso, né, pastor? Vamos alcançar. Amém? Então tá. Pastor, prazerzão estar aqui participando contigo desse projeto, fazendo parte, né, vestindo essa camisa. Eu acredito que vamos alcançar lugares longínquos em nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar, Deus venha trazer pessoas que sejam favorecedores desse projeto de Deus na tua vida, viu? Então, engrandecida e agradecida a Deus, porque tu tá aqui, porque tu veio para Brasília, né? Se deixou o Ceará lá, preparou um povo lá e agora caminha. E eu costumo dizer isso, viu? O próprio Jesus, ele preparou 12, desses 12, em uma próxima ordem dele para pregar o evangelho, foram 72. Então, não foi mais 12. Então, a gente vê que esses 72, com a perseguição, também distribuíram e hoje somos milhões, né, de pessoas servindo ao Senhor. E o Evangelho crescendo, é a religião que mais cresce. Então, louva a Deus por esses canais de bênção que você está sendo. Eu que agradeço, pastora Lídia, por participar desse primeiro programa seu, né? Testemunho, podcast Voz Testemunho. Isso vai percorrer o Brasil todo, o mundo todo. Eu acredito, eu profetizo que ela vai receber pessoas aqui dos Estados Unidos para entrevistar, da Argentina, da Inglaterra, da França. Isso aqui é coisa espiritual, só para quem crê e acredita. Eu creio, né? Eu creio. Então Deus vai fazer um movimento grande. Então, para mim é uma honra, né, ser o primeiro entrevistado desse programa, né, nesse domingo tão especial, né? E eu quero agradecer e dizer para vocês que nós estamos de porta aberta para atender a todos vocês que precisam realizar um bom podcast num local bacana, aconchegante e abençoador. Amém. Poderia ser diferente, né, gente? Começando, e quem começa lá do primeiro degrau e vamos crescendo. A gente vai alcançar lugares que só o Senhor pode enxergar, tá bom? Fica de reflexão para a tua vida. A Bíblia fala no livro de Jeremias que aquilo que o teu olho não viu, viu, queridos? Aquilo que não chegou no teu coração é o que Deus tem preparado. E é assim, vale a pena esperar. Isaías 64, e o versículo é o 4, ele diz assim: desde a antiguidade nunca se viu um Deus como o nosso Deus. Nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, e nem com o coração se percebeu. Um Deus como o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Tá bom? Então continue esperando no Senhor, continue ouvindo Ele falar contigo, fica também essa reflexão. Deus, Ele fala, mas para alguém falar, é como essa interação que eu tô tendo com o pastor Medeiros, meu convidado de hoje. Essa interação é, eu falo, Ele ouve, Ele fala e eu ouço. Então, para ouvir Deus falar contigo, você tem que calar. Quantas vezes nós temos que calar lendo a palavra de Deus? E quando você começa a ler, você para com tudo na sua volta, tudo que é nesse nível humano, natural, e você fala, Senhor, agora eu me abstenho e agora eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Gera esses testemunhos abençoados e abençoadores, tá bom? Prazer estar com vocês, está convidado para o nosso próximo encontro. Já já eu vou lançar para vocês o nome, vamos trabalhar com listas e você vai ficar sempre participante conosco desse projeto. Um abraço, pastor Medeiros, de novo, muito obrigado. Obrigado aos meninos da produção, que Deus abençoe vocês. Fica com Deus e a paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.